existe uma célula no corpo que não esteja afetada por uma ação hormonal. Certo. Isso é muito importante. Então, à medida que nós envelhecemos, os nossos hormônios vão caindo. Ou tem até uma teoria que diz que é o contrário, que nós envelhecemos porque os hormônios caem. Então é aquela história do ovo ou a galinha, quem que vem primeiro. Aham. Mas o fato é que uma pessoa com 60 anos de idade, ou com 72 anos como eu, para 73, tem muito menos hormônio do que uma pessoa de 20. Então eu tenho a seguinte opção: eu deixo envelhecer, ou eu tenho que fazer uma suplementação. E aí vem uma polêmica muito grande, que é difícil a gente discutir aqui nesse período de tempo que a gente tem, mas o fato é que existem hormônios que são iguais ao que nós temos no corpo. Então esses hormônios são chamados de bioidênticos, que tem médico que fala assim, com falta de conhecimento, que não existe hormônio bioidêntico. Então o meu desafio é muito simples. Se você entrar no Amazon.com e entrar na área Books e digitar, entre aspas, Bioidentical Hormones, fecha aspas, você vai encontrar no Amazon.com mais de 100 livros sobre o assunto. Sobre isso. Se você entrar no PubMed e digitar Bioidentical Hormones, você vai ter mais de 1000 artigos científicos sobre o assunto. Se você entrar no Google Acadêmico, que é uma plataforma hoje muito mais sofisticada do que o PubMed, porque eles têm mais dinheiro. O PubMed é uma coisa do governo americano e o Google é privado. Então o Google, eu não estou falando do Google geral, eu estou falando do Google científico, o Google acadêmico. Você entra no Google normal, digita Google Acadêmico, vai aparecer o site do Google Acadêmico, você entra lá e o search, que é em inglês, você vai fazer o search, porque toda essa pesquisa tem que ser feita em inglês, e você vai ter mais de 1.300 artigos científicos. Se você entrar no Google normal, para leigos, e digitar, entre aspas, Bioidentical Hormones, fecha aspas, você vai ter mais de 400.000 citações. Então vamos recordar aqui. No Google normal você tem mais de 400.000 citações. No Google acadêmico você tem mais de 1.300 artigos científicos. No PubMed você tem mais de 1.000 artigos científicos. E no Amazon.com você tem mais de 100 livros sobre o assunto. Você não acha que esse assunto é um assunto importante? Será? Pô, Só fontes super então, importantes e e aí vem alguém, confiáveis. médico desavisado, fala assim, não existe hormônio bioidêntico. Querido, os hormônios bioidênticos surgiram antes dos não bioidênticos, porque para a indústria farmacêutica conseguir uma patente de uma molécula, ela tem que provar para o mundo que essa molécula que ela acabou de descobrir não existe na humanidade. Não existe no planeta Terra. Sabe como é que chama uma coisa que não existe no planeta Terra? Chama-se ET. Você tem que provar que aquilo é um ET. Por isso que remédio faz mal. Porque ele é patenteado, ele não existe em lugar nenhum. Quando você coloca ele no corpo, o corpo fala, o que é que eu faço Que com é isso? isso? Os trabalhos que tem mostrando que hormônio causa câncer são hormônios que não são hormônios. Eles são análogos. Eles não são igual aos hormônios que tem no Não corpo. são bioidênticos. Não são. Por exemplo, é o Premarin, que é um remédio que é feito de xixi de égua pren. Você pega 1.000 éguas grávidas, prens, dá furosemide, dá diurético para elas urinam, você pega isso, extrai um conjugado estrogênico equino, que tem 11 metabólitos que não pertencem ao corpo humano. Ou você pega uma molécula de progesterona, mexe com ela e faz um progestágeno ou progestina, que não é progesterona. E esses hormônios, tanto o Premarin quanto o Provera, com a forma de Prempo, que Premarin e Provera, mostraram que causa câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, acidente vascular cerebral, tromboembolismo e infarto do miocárdio. Então houve um grande susto
com esse problema. Não é isso que eu estou me referindo aqui. Isso é um negócio muito sério, porque se você juntar todos os hormônios do corpo, vão dar em torno de 10 gotas. Então não é qualquer médico que está preparado para isso. Você tem que, você mulher, vai no seu ginecologista, obstetra, que vai entender disso. Você vai no seu endocrinologista, que é o médico especializado em hormônio. Tem que ser alguém que tenha conhecimento e know-how do assunto, para poder estar trabalhando com isso. Mas se você for num médico que entende disso, que vai ser capaz de utilizar o hormônio igual que você tem no corpo, vai fazer uma diferença enorme. Está aqui, eu como exemplo. Eu tenho 72 anos de idade, vou fazer 73. Desde os 51, ou seja, tem 21 anos que eu faço modulação hormonal bioidêntica em mim mesmo. E isso faz toda a diferença na minha energia, na minha capacidade de raciocínio, na minha memória, na minha saúde como um todo. Entendeu? Certo. Então, o nosso telespectador tem que procurar... Ou um endocrinologista, no caso da mulher, um ginecologista, alguém que entenda do processo. Porque se todos os hormônios junto do corpo dão 10 gotas, você imagina o quanto que o hormônio é poderoso. E você dá uma dose errada, é pior do que você não dar o hormônio. Entendeu? E, infelizmente, muitos dos pacientes que estão fazendo uso de hormônio igual do corpo, bioidêntico, estão usando doses tóxicas, estão intoxicados, que é pior do que não tomar. Certo. Não fazer. E aí começa a fazer essa reposição com hormônios bioidênticos? Modulação. Modulação, desculpa. Deixa eu falar a diferença entre modulação e reposição. Claro. Reposição você faz com coisas que não são hormônio. Esse termo reposição hormonal está errado, porque é feito com progestágeno e com conjugado estrogênio equino. Então, faz via oral, que é um absurdo, porque o hormônio não foi feito para tomar oral, ele passa pelo fígado. Na primeira passagem pelo fígado, ele sofre uma transformação e gera metabólitos indesejáveis. Na antiga reposição hormonal, você cuidava do instrumento. Na modulação hormonal, você cuida da orquestra. E uma coisa mais importante de tudo é que existem relações. Por exemplo, uma mulher tem 20 vezes mais estradiol do que um homem. Um homem tem 20 vezes mais testosterona do que a mulher. Se você olhar na mulher a relação entre progesterona e estradiol, no 21º dia do ciclo menstrual, ela tem 300 vezes mais progesterona do que estradiol. E isso não dá para ver nos números, porque o resultado do estradiol vem em picograma e o resultado da progesterona vem em nanograma, que é 1000 vezes mais. Então, por isso que essa discrepância não aparece no número, porque você não leva em consideração a unidade que está sendo medida. Então, tudo isso diferente. A via de administração que nós estamos conversando, ela é transdérmica e não oral. Então, você faz um somatório que faz a diferença. Agora, aquela reposição hormonal que em 2002 foi publicado o trabalho, onde começaram com 160 mil mulheres, terminaram com 16 mil, um grupo usando placebo, um grupo usando a combinação de estrogênios conjugados equinos, mais progestágeno, que mostraram que houve aumento de câncer de mama, de câncer de útero, de câncer de ovário, de acidente vascular cerebral, de tromboembolismo, de infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, isso assustou todo mundo. Porque quando eu falo de hormônio, nossa, é perigoso. Em parte é perigoso, porque é muito poderoso. Então você tem que saber fazer, tem que medir, ver se a pessoa precisa, se a pessoa não precisa. Antigamente não media. Primeiro que não tinha kit. E segundo que não faz diferença, porque ia dar um hormônio de cavalo, que não tem nenhum impacto, não vai medir nada. Você entendeu? Entendo. Ou se você toma um progestágeno, não aumenta nada no seu corpo. Porque o kit é feito para medir progesterona. E progestágeno não é progesterona. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo. E quando a pessoa já está nesse processo de modulação, ela vai começar a sentir os efeitos a partir de quando? Isso varia muito, mas eu diria que é pelo menos um mês. Pelo menos um mês, tá? Tem gente que até demora mais tempo que isso. A saúde é a seguinte, ela vai a cavalo e volta a pé.
Essa é a filosofia. Você tem que ter paciência, porque se você estragou o seu corpo a vida inteira, se você fumou, se você bebeu, se você não dormiu direito, perdeu noite de sono, etc. Você chega aos 60, 65 anos com o corpo desgastado, você vai poder recuperar, mas você vai ter que ter paciência e persistência, que é o que distingue o profissional do amador. Paciência e persistência. Certo, e não adianta também só a modulação hormonal, tem que estar em Não, conjunto com a o nutrição. hormônio é a cereja do bolo. Eu tenho que cuidar de tudo primeiro, para depois, que às vezes quando eu cuido de tudo, não precisa nem de hormônio. O próprio corpo reage. Entendeu? Eu tenho que cuidar das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos, dos ácidos graxos essenciais, das enzimas, a fazer o detox, que muitas vezes a pessoa tem metal pesado, às vezes ela está ingerindo glúten, às vezes ela está ingerindo leite que ela não pode. Entendeu? Tudo tem isso atividade física que a gente tem que colocar estava falando, atividade física. as boas noites de sono, né? Isso, depois que eu fiz tudo, a cereja do bolo é o hormônio. Você põe lá em cima de isso, tudo, exatamente. dentro de toda essa receita, Exatamente. põe a cereja do bolo. É isso aí. E, doutor, você quer Em complementar? 2003, certo. Você vê quantos anos tem isso. Em 2003, Pelo menos 14. eu publiquei um livro chamado A Verdade sobre Reposição Hormonal. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, eu não sou endocrinologista, mas eu sou encantado com hormônio. Então, lá em 2003, eu já tinha publicado um livro sobre hormônio. Vou publicar outros no futuro, pode esperar que está vindo aí. Então, eu sou um estudioso profundo de hormônio, dos mais de 100 livros que tem no Amazon.com. Eu já li pelo menos os 40 deles de capa a capa. Eu tenho no meu Kindle mais de 500 livros médicos. Tá? Hoje a tecnologia permite isso. Eu tenho todos os livros importantes de hormônio, eu faço curso de hormônio nos Estados Unidos, eu faço curso de hormônio na Europa. Quer dizer, eu estou estudando isso esses anos todos. Desde que eu publiquei o livro, em 2003 até hoje, é difícil passar um dia que eu não estude hormônio. Então, apesar de eu ser um cardiologista e um nutrólogo, eu sou um médico que entende profundamente de hormônio. E essa fascinação pelos hormônios vem pelo poder deles? Pelo poder deles. Eu faço em mim, faço na minha esposa. Eu e não você vê atendo, resultado. eu não tenho consultório, entendeu? Eu ensino para alunos, tá? Mas é uma coisa que tem que ter muito cuidado, fazer com muito carinho. Certo. E tem diferença, doutor, dessa modulação entre fazer isso nos homens e nas mulheres? As mulheres têm todo... Tá, né? Os homens e as mulheres têm exatamente os mesmos hormônios. Certo. Qualitativamente falando. Quantitativamente falando, é totalmente diferente. Aí é diferente. Por exemplo, a mulher tem 20 vezes mais estradiol do que o homem. O homem tem 20 vezes mais testosterona do que a mulher. Então você tem que tomar todo esse cuidado para não misturar as coisas. Porque se eu der dose de hormonal masculina para a mulher, é um problema. Vai nascer barba, vai mudar a voz, entendeu? Vai causar uma série de problemas. E vice-versa. Às vezes o homem precisa de progesterona. O homem também produz progesterona. Mas em menor quantidade, Muito não é? menor quantidade. O homem também produz estradiol em muito menor quantidade. E às vezes tem atletas que tomam certas substâncias para inibir o que se chama aromatase e acabam tendo deficiência de estradiol grande e que causa lesões. E aquele atleta que está sempre treinando e sempre lesionado, sempre lesionado, sempre lesionado. Você vai ver, ele está tomando inibidores da aromatase e está com o estradiol muito baixo. Aí dá problema. Certo. Antes da gente continuar aqui, a gente está entrando na reta final da nossa live com o Dr. Lairi Ribeiro. Eu quero dar um alô, um salve para os nossos parceiros, que é o Júnior Halak, o Miocta Teno, o Luiz Satorelli, do grupo do Facebook Instituto Dr. Lairi Ribeiro, e o Eden, do grupo Mundo das Ideias. E também deixar aqui, né, um abraço meu e de todo o pessoal da Jolivie, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Não deixe de compartilhe agora, dê seu coraçãozinho, o seu curtir,
que depois, lembrando, né, a gente compartilha a live fica aqui disponível para você assistir, se você quiser voltar, se não tiver entendido uma parte, é só dar uma voltadinha para ouvir de novo os ensinamentos do Dr. Laíri Ribeiro. Vamos continuar então, doutor, nessa reta final? A gente tem essa pergunta aqui, quando a gente tem a deficiência de um hormônio, o problema está na produção desse hormônio? Como que acontece? É assim, ó, tem a produção, o transporte, a recepção, o metabolismo e a via de administração. Então, pode ser que você não tenha hormônio suficiente porque a glândula não está produzindo. Isso é um problema de produção. Pode ser que o transporte não esteja ocorrendo. O hormônio é uma estrutura anfifílica. E ela é hidro e lipossolúvel. Mas ele é 70%, os hormônios de esteroides que nós estamos falando. Certo. Os que vêm do colesterol. Eles são 70% lipofílicos e 30% hidrofílico. Então, você sabe que óleo não mistura com água. O sangue é hidrofílico, é igual água. E o hormônio é igual gordura. Então, eles não se misturam. Então, existem certas proteínas, glicoproteínas, que são os carreadores. O SHBG, o CBG, entendeu? O TBG, que carregam os hormônios. Então, o problema pode estar aí. O hormônio chega no tecido-alvo, existe um receptor lá. Se o tecido está precisando do hormônio, o receptor está aberto. Se o tecido não precisa do hormônio, o receptor está fechado. Agora, infelizmente, esses receptores são promíscuos. Eles não só aceitam o hormônio, mas eles aceitam outras substâncias que não têm nada a ver com o hormônio. Que causam problemas hormonais, que são chamados xenoestrógenos. São substâncias geralmente derivadas do petróleo, que têm uma atividade chamada estrogenicidade. Eles entram nos receptores do estrogênio e funcionam como se fossem hormônios. Então, por exemplo, a mulher, na sua ingenuidade, depois do toma banho à noite, ela passa um creme para ficar bonita. Sim. Mas aquele creme, tá cheio. Se ele é derivado de petróleo, ele está cheio de xenoestrógenos. Aquele xenoestrógeno vai entrar no receptor, vai ocupar o receptor do estrógeno. Quando o estradiol dela vier, não tem lugar. Então isso aí já é um problema na recepção. Eu tenho um problema no metabolismo, que hoje tem uma ciência chamada metabolômica, que tem no metabolismo. Por exemplo, quem faz uso do hormônio de égua, que é o conjugado estrogênico equino, tem 11 metabólitos que não existem no corpo humano, que são ETs. E esses metabólitos, eles agarram nos receptores e não saem mais. Levam 13 dias para sair. Então, olha o problema que causa. Sim. Então, isso é um problema de metabolismo. Então, os problemas são vários. Para entender tudo isso, tem muitas horas de voo, entendeu? E para isso que o senhor estuda, né? De 8 a 10 horas por dia para vir chegar aqui e dar essa aula para gente sobre como envelhecer sem adoecer, certo? Isso aí. E a gente estava falando, né, doutor, que as mulheres elas têm muito mais progesterona do que os homens. A produção é muito maior. E tem mais aqui. Quando uma mulher é engravida, ela aumenta em 20 vezes, a placenta aumenta em 20 a 25 vezes a produção de progesterona. Aí fica maior ainda do que maior ainda. Comparando com as outras mulheres já, Isso, né? Exatamente. Então, a palavra progesterona do latim vem de progestare, é a favor da gestação. Muitas mulheres não engravidam porque elas têm o que se chama deficiência lútea. O corpo lúteo dela, ela teve o suficiente para ovular, porque para ovular eu preciso de estrogênio, ela tinha, só que ela tem uma deficiência lútea, ela agora, o corpo lúteo dela não produz progesterona o suficiente, ela engravidou, mas ela não consegue segurar o feto. Então ela tem um aborto espontâneo. Os abortos espontâneos nos primeiros 3 meses, a principal causa é deficiência de progesterona. Então a placenta começa a trabalhar e aí começa a produzir progesterona. Então nas primeiras semanas, até a 12ª semana, a mulher tem que fazer uso muitas vezes de uma progesterona, porque a placenta ainda não está dando conta. Certo. Tá certo? O outro hormônio que sobe muito na gravidez é o estriol.
que é um metabólito do estradiol, que sobe também 20 vezes. Aumenta na mulher 20 vezes. Então agora eu pergunto para você. Um hormônio que aumenta 20 vezes na gravidez pode prejudicar uma mulher? O melhor momento da mulher é quando ela está grávida. Entendeu? Alguém fala assim, progesterona causa câncer. Eu falo, não. Progestágeno causa câncer. Se progesterona causasse câncer, toda mulher grávida teria câncer, porque ela tem um aumento de 250%. 2.500% de aumento durante o processo. Certo. E na menopausa, doutor, o que acontece? Na menopausa existe. A menopausa não é um período. Menopausa é um evento. Que o diagnóstico é sempre retrógrado. Menopausa significa o seguinte: uma mulher parou de menstruar. A última menstruação dela, passaram-se 12 meses e ela não teve nenhuma outra menstruação, aquela lá atrás foi a menopausa. Menopausa não é um período. Menopausa é um evento. É a última menstruação que a mulher tem. O período chama climatério, mas o evento chama menopausa. E a menopausa, na menopausa existe uma queda de em torno de 50% do estrogênio, mas existe uma queda de 100% da progesterona. Então, o fenômeno da menopausa é muito mais um fenômeno progesterônico do que um fenômeno estrogênico. O que eu quero dizer com isso? Que toda mulher menopausada, ela tem uma certa deficiência de progesterona. Certo. Isso é muito importante ficar sabendo. E aí, tem essa... Ela tem que procurar, no caso, um ginecologista que entenda disso bem, para poder fazer esse tratamento com essa progesterona de preferência isomolecular, ou seja, igual àquela que ela tem no corpo, que hoje está disponível no Brasil. E aí o aumento da qualidade de vida, porque tem muitas reclamações, né, então, sobre o climatério, então exatamente. Vai reverter tudo isso. Vai reverter tudo isso. Certo, doutor. E o que significa a predominância estrogênica? É importante saber disso também, né? Eu disse que a relação progesterona-estrogênio no 21º dia do ciclo menstrual, numa mulher saudável, é de 200 a 300 vezes. Só que se você diminuir essa relação de progesterona e estrogênio, você tem uma doença chamada predominância estrogênica, que foi descoberta pelo Dr. John Lee, que era um grande endocrinologista e ginecologista americano, e ele mostrou que quando há maior aumento de estrogênio comparado com progesterona, a mulher vai ter tensão pré-menstrual, a mulher vai ter endometriose, a mulher vai ter doença fibrocística da mama, a mulher vai ter mioma uterino e pode até ter câncer de mama. Então, tudo isso advém desse desequilíbrio entre a progesterona e o estrogênio. Certo. Então, a modulação hormonal, as mulheres precisam mais dela do que os homens? É difícil eu dizer para você se precisa mais, porque o homem também, e todos esses hormônios que eu estou falando na mulher, no homem é a testosterona. A testosterona, ela é também um hormônio sexual. Sim. Mas o órgão que mais tem receptor para testosterona no corpo é o coração, é o cérebro, é o músculo, é o osso. Então, é um hormônio que faz o seu coração bater forte, é um hormônio que faz o seu cérebro raciocinar bem, o poder cerebral está com a testosterona, ele faz você ter musculatura, ele faz o seu osso ser forte. E também tem uma ação sexual. Então, eu digo que a testosterona é um hormônio masculino também sexual, porque é muito mais importante eu ter um bom coração, ter um bom cérebro, ter bons músculos, ter bons ossos, do que ter atividade sexual. Entendeu? Porque você pode viver sem atividade sexual, mas você não pode viver sem coração, você não pode viver sem cérebro, você não pode viver sem osso, você não pode viver sem músculo. É que a gente vê por aí, né, nas outras mídias, e muito se fala sobre a questão dos hormônios nas mulheres, e acho que às vezes essa parte da saúde dos homens fica um pouco para trás. Mas hoje os urologistas estão se atualizando nisso, é geralmente o urologista que faz esse trabalho, e estão fazendo modulação também em homens, né?